Fala galera, aqui é Viver de Dividendos. Hoje é dia 1º de dezembro de 2017, nós estamos falando aqui da Alemanha. O vídeo de hoje nós vamos falar do Banktivity. O Banktivity é um dos melhores programas de controle financeiro. Aliás, minto, ele é o melhor programa. Eu vou cravar isso aqui porque eu já pesquisei quase todos os programas de software que temos no mercado hoje. Fiz um review inclusive aqui no blog, mostrando um a um deles e nenhum bateu o Banktivity. É o melhor, sem sombra de dúvidas. O Banktivity, para quem não conhece, é um software para te ajudar a controlar as suas contas bancárias, o seu cartão de crédito, seus investimentos e também trabalha com múltiplas moedas, ou seja, você pode ter conta em euro, em dólar, em real, enfim, não interessa. Se você tiver, ele vai te ajudar a controlar. E muita gente me questiona aqui no blog, me mandaram um WhatsApp, né? Quem não tem meu WhatsApp aí pode me adicionar, lá no blog tem o meu celular lá, pra gente trocar ideia. O pessoal me mandou, várias pessoas me mandaram no WhatsApp questões sobre como funciona a parte de envelopes aqui, de orçamento, dentro do Banktivity. Eu expliquei para eles tal por alto, mas fiquei de fazer um vídeo. Inclusive, nessa semana eu recebi um e-mail de um leitor reclamando também, que antigamente, esse daí deve ser leitor antigo, ele estava usando o INAB. O INAB, para quem não conhece, é You Need a Budget. É um programa semelhante a esse, mas um pouco mais limitado, não tem todos os recursos que o Banktivity tem. Mas a especialidade do INAB é fazer orçamento. Isso daí ele é muito bom. Isso daí o Banktivity não consegue bater ele nisso. Só nisso, mas todo o resto do Banktivity vai ser superior. Mas nisso o INAB eu tenho que deixar os méritos aqui para eles. E ele me questionou se tinha como fazer esse controle no Banktivity e tal. E eu falei com ele, pô cara, é meio difícil no começo. Mas eu já estou usando já há um tempo e eu acho que dá sim para fazer. E dá para você adaptar e ficar bem parecido com o que o INAB trabalha hoje. Então, vou explicar para vocês aqui como eu uso, como eu utilizo, para vocês terem uma ideia. Isso daqui não é apenas um vídeo, é uma série de vídeos que nós vamos fazer ao longo desse mês, então vai ter outros vídeos desse, pode pesquisar aqui no canal, e cada semana eu vou atualizando aí o meu orçamento. No final do mês a gente conclui e arremata esse assunto de vez, beleza? Aqui eu gosto sempre de trazer números reais, né? Esses números que vocês estão vendo aí, que eu vou trazer no meu orçamento aqui, são todos números reais. É aquilo que eu ganho, é aquilo que eu gasto. Eu não gosto de inventar número porque fica meio fora da realidade. Às vezes você faz uma apresentação lá com os números programados, e aí você fica, pô, meio difícil se encaixar em você, né? Quando você vê um cara apresentando um negócio que ele usa na realidade, é mais fácil de você adaptar para a sua necessidade. O primeiro passo que você precisa de saber quando você vai definir o orçamento é periodicidade para acompanhar isso. Não adianta você pegar no dia 1º, montar o orçamento e depois esquecer ele lá e olhar no final do mês, vai dar merda. Você tem que olhar toda semana. Então por isso que toda semana a gente vai fazer um vídeo aqui, porque toda semana eu sento para me olhar o meu orçamento, lanço as minhas despesas lá, atualizo as minhas despesas com as receitas que entraram e acompanho ali, faço os ajustes e tal. E vocês vão acompanhando isso aí passo a passo, um passo de cada vez. Eu não vou abordar nesses vídeos a parte de lançamento, como que faz a importação dos arquivos, como é que categoriza. Isso daí eu já fiz em outros vídeos, então consulta lá. Beleza? Antes da gente começar, a gente precisa entender que tem duas formas de você fazer um orçamento doméstico. A primeira delas é o orçamento padrão, que você vai definir aqui uma receita, uma despesa, e você vai controlando a partir daquilo. O Banktivity permite você trabalhar dessa forma. Tranquilo, tranquilo. A segunda maneira, que é a que eu uso e que eu recomendo, é você trabalhar com os envelopes. Os envelopes você vai ter 3 colunas. O que você projetou, o atual e o envelope, que é o que você tem lá dentro daquele envelopinho, daquela despesa. Quem não conhece o que é envelope, eu vou explicar aqui de forma bem simples assim, tá? Envelope é o seguinte, imagina que você tem lá uma despesa, você programou lá, por exemplo, R$3.000 de alimentação. É como se você pegasse R$3.000 e colocasse ali dentro de um envelope, entendeu? E aí você vai chegar na primeira semana lá do mês, você vai lá e vai pegar R$200 para ir no mercado, fazer as comprinhas. Você vai lá naquele envelope da alimentação, vai tirar R$200 e vai para o mercado fazer a compra. Quando você acabar de fazer a compra, você comprou R$150, sobrou 50. Você pega aqueles R$50 de troco e volta para o envelope da alimentação. Você não pode pegar, por exemplo, sei lá, eu vou pagar um combustível, vou lá na alimentação e pego, entendeu? Você não pode fazer isso. Você tem que tirar do envelope do combustível. Agora, pelo amor de Deus, isso aqui eu só estou explicando para vocês na prática como é que é. Mas, aliás, na teoria, né?
Na prática, você não vai me separar um monte de envelope na sua casa e ficar controlando isso igual um maluco, né? Existe um software para isso, que é o Banktivity. Nós estamos no século XXI, não vamos fazer isso no papel, que eu vou te dar uma coça. Existe um software para isso que vai te ajudar a fazer esse controle dos envelopes de forma assim bem produtiva. Basicamente, para vocês entenderem a questão do envelope, é isso aí, tá? Ponto final. A partir daí, a gente tem duas maneiras de trabalhar com envelopes. A primeira delas é esse modo tradicional que eu acabei de explicar. E a segunda delas é um método que se chama Zero Based Budget, que consiste no quê? Que você vai sempre zerar, todas as suas receitas vão ter um destino de despesa. Sempre vai terminar zerado. O negócio sempre tem que acabar zerado. Então, basicamente, o conceito é esse daí. Eu uso esse conceito aqui no meu controle. Eu gosto desse conceito de Zero Based Budget. Mas, infelizmente, o Inab hoje não consegue suplantar isso. O Inab não. O Banktivity não consegue suplantar isso. Então, o que acontece? Eu já peguei, já estou preparando um e-mail para mandar para o dono lá da Banktivity. Inclusive, várias coisas aqui do Banktivity foram sugestões minhas, né? Por exemplo, essa questão aqui ó, de permitir customizar os meses, fui eu que mandei para eles fazerem. Eu uso o Banktivity desde a versão anterior, que não tinha nada dessas coisas. Eu mandei e-mail para eles, dando sugestão e tal, eles bolaram isso daí. A questão aqui dos envelopes era tudo zoado, cara. Eu reportei acho que uns 4 ou 5 bugs para eles aqui dos envelopes. Então, assim, o Banktivity é um software novo, não é um software muito antigo. E, como eu falei, eles estão empenhados em fazer o software cada vez melhor. E, claro que você vai achar bugs, vai achar problemas. Eu vou reportando para eles e eles vão corrigindo isso com o tempo. Bom, a deficiência que eu vejo aqui nessa questão de trabalhar com orçamento com Zero Based Budget é que o Banktivity, galera, eu vou trocar direto aqui essa merda que eu falei Inab, agora essa bosta recuperou na minha cabeça e eu não consigo largar. Aqui, por exemplo, ele vem com as minhas receitas. E aqui, ó, por exemplo, eu já acabei esse mês de novembro aqui, vamos voltar aqui pro mês de novembro, ó. Estou no mês de novembro. Tá lá, programado, gastei tanto, isso, aquilo, papapá. E aí sobrou aqui no final do mês, sobrou lá 3 mil e pouco aqui, 4 mil e pouco aqui. E aí não é que esse dinheiro aqui sobrou. Boa parte desse dinheiro aqui que tá marcando como sobrou, eu comprei ações com ele, entendeu? Só que ele não abate aqui no envelope. Esse que é o meu problema. Então eu tenho que mandar uma mensagem para eles, é o cabo que eu tenho que zerar isso aqui na mão. Mas eu já vou explicar isso aí para vocês. Primeiro, vamos ver como é que funciona aí a questão do orçamento do zero. O vídeo é um pouquinho longo, então eu vou pedir um pouco de paciência com vocês, beleza? Então a gente vem aqui, ó, adicionar budget. Isso aqui tá dando uma introdução e tal, você vai dar um next aqui, e aí você bota o nome. O que eu aconselho você a colocar? Faz igual eu fiz ali, bota o ano. Porque aquela opçãozinha de custom lá que a gente viu que pode determinar o mês, é que lá só funciona naquele ano. Então, você precisa de determinar o ano ali, eu separo geralmente os orçamentinhos por ano. Então, vou colocar aqui, ó, 2017 teste, só pra gente prosseguir. Você vai determinar a moeda que você vai trabalhar. Eu geralmente gosto de trabalhar com real, mas a maior parte das minhas despesas hoje são em euro. É porque eu ainda não tenho uma noção do euro ainda. Por exemplo, você chega pra mim e fala, o negócio custa 10 reais, ou o negócio custa 1 euro, eu sei, tipo assim, o valor de 10 reais pra mim, mas eu não consigo ainda mensurar o valor de 1 euro. Com o tempo, com a minha convivência aqui na Europa, eu vou pegando essas manhas, mas por enquanto eu vou deixando no real mesmo, que é mais fácil para o meu cérebro processar. Aqui você pode determinar as contas que vão entrar naquele orçamento. Então, por exemplo, digamos que você tem uma conta lá que, sei lá, uma conta da sua esposa, você não quer que entre no seu orçamento. Você pode vir aqui e desmarcar ela, excluir ela, por exemplo, ou só incluir determinada conta, enfim, tem essas opções. A mesma coisa são as categorias. Eu não vejo utilidade para o cara excluir ou incluir uma categoria, mas enfim, pode acontecer do cara tem esse recurso. Aqui você pode determinar suas receitas. Eu não gosto de mexer nisso aqui, eu gosto de deixar fixo o que foi entrando, mas tem muita gente que trabalha com salário, né? O cara ganha um salário mensal, então o cara pode vir aqui e determinar o salário para ele, não tem problema. Eu, como a minha coisa é bem bagunçada assim, né? Então não dá para mim ter uma posição mensal certa. E aqui você vai determinar as despesas, né? Aqui no caso ele já puxou algumas coisas, algumas contas minhas que eu tenho programada para gastar.
Geralmente eu não mexo em nada aqui, mas você já pode fazer um preliminar aqui se quiser. E aqui você tem que marcar essa opção, ó, Setup Envelopes. Não pode esquecer. Ele já vai falar para você configurar os envelopes. Por exemplo, ó, ele sabe que eu tenho em mãos lá 80 mil reais. Só que é claro que eu não vou distribuir isso tudo aqui, porque eu não vou gastar isso tudo num único mês, entendeu? Então, basicamente eu não gosto de distribuir nada aqui, só dou o dono aqui. Pronto, criou o orçamento para mim, beleza? E aí você vai ver que aqui, dezembro, né? Vamos voltar para novembro. Você vai ver que aqui ele tem umas despesas que já aconteceram e que não está orçada. Como é que faz para você orçar isso? Você vem aqui, ó, por exemplo, ó, eu vou dizer aqui que em dividendos eu quero receber R$1.000. Tem uma projeção de receber R$1.000. Vem aqui, boto R$1.000, dou um save. Aí ele vai vir aqui para cima, beleza? Só que eu não vou fazer isso aqui, porque isso aqui vai dar muito trabalho para gente fazer. Eu vou pegar o que eu já tenho pronto aqui. Vamos lá. Excluir esse 2017 teste aqui, que não precisa mais dele não, era só para pegar uma introdução. Então o que eu aconselho você fazer? Primeiro passo, você vai lá e vai determinar aqui as despesas de cada um. Por exemplo, aqui nessas minhas receitas aqui, eu fui lá e determinei que eu vou ter uma renda de 17 mil com as empresas que eu tenho. É claro que nem todo mês é isso, um mês vai ser mais, outro mês vai ser menos, mas eu mantenho essa média aí nesse ano aí. Os dividendos eu configurei 1.000, aqui nas outras receitas 2.000 e os juros de poupança R$100 só. E aí você vem aqui e configura as suas despesas aqui na parte de cima. Então, por exemplo, alimentação. Eu configurei lá que eu vou gastar R$3.000. Só que nem todo mês é isso. Então eu coloco o custo. Mês de novembro, por exemplo, eu gastei 1.800. Programei para gastar 1.800. Esse mês eu estou programando 3. Por quê? Vai vir uma visita aqui para casa, tem Natal, Ano Novo. Então você acaba gastando mais, comprando mais coisa. Então aumentei o orçamento aí para não ficar surpreendido na última hora. Então é possível você configurar aqui, né? Você vem aqui, ó, troca de mount para custom. E aí você configura um mês específico ali, beleza? Os animais, eu já vou determinar aqui o quanto que eu vou gastar. E por aí vai indo, você vai fazendo cada uma dessas despesas. O que eu aconselho você fazer aqui na questão de categorização? O primeiro passo é não criar muitas categorias, né? Assim, muitos níveis, né? Ah, o cara tem um nível, tem 3 níveis de categoria, eu já acho demais. Acho que 2 níveis é o ideal, não pode passar de 2. E segundo ponto é não ficar fazendo muitas categorias, né? Senão fica muito complexo. Às vezes o cara gasta R$10 de bala no mês e o cara bota lá, categoria balas. Porra, caralho. R$10 de bala, você bota lá num outros lá e joga essa merda, ou então joga na alimentação aqui, igual eu faço, que é muito melhor. Então você não pode deixar um negócio muito grande, senão você fica perdido. E nem muito pequeno também, senão você não consegue ter uma visão da coisa, né? Você coloca só despesa pessoal e outras despesas. Aí fudeu, né? O que é o outras? Entendeu? Então o ideal é que você não subdivida muito e nem fique muito simplista também. Eu aconselho você a fazer o que eu fiz aqui. O que eu fiz? Eu peguei as despesas que eu mais uso, que são assim, as despesas para me viver, né? Vamos dar um exemplo aí, por exemplo, alimentação. Não tem jeito, eu tenho que comer, né? Despesa com animais, o bichinho não vai comer? Tem jeito, para gastar, transporte, utilidades. Utilidades, para quem não sabe, é tipo água, luz, telefone, gás, etc. E eu coloquei como despesas principais, né? E aí eu criei um grupo aqui que chama de não recorrentes, mas que na verdade não quer dizer que não tem a ver com não recorrência, mas é que tipo assim, é aquela despesa que eu não dependo daquilo para viver, vamos dar um exemplo para vocês. Como assim que não depende daquilo para viver? Por exemplo, vamos abrir aqui para você ver. Despesa com carro, por exemplo. Isso aqui é compra de carro, tá? Não é gasolina, não. Gasolina entra aqui em transporte. Gasolina não tem jeito, né, meu amigo? Você tem que ir pro trabalho e voltar. Tem que pagar a merda do combustível, então é despesa básica. Mas comprar um carro novo não é uma despesa básica. É uma coisa que você pode viver sem, entendeu? É um supérfluo, vamos dizer assim. Então, eu coloco o carro aqui na não recorrente. Só que nem sempre tudo que é não recorrente não quer dizer que é não recorrente. Por exemplo, a despesa Brasil. Ela é uma coisa que eu pago todo mês e é a mesma coisa sempre. Então, tipo assim, não é que é uma despesa variável, entendeu? Mas é que, por exemplo, é uma despesa que se eu estiver numa emergência, numa crise, alguma coisa assim, meu amigo, eu corto essa despesa sem dó. Eu arranco ela fora, entendeu? Vai ter um pouquinho vai cair um pouco minha qualidade de vida, vou deixar de falar com algum parente ou outro, mas infelizmente não tem jeito, né? Se a crise apertar, você não tem como fugir.
Então, para vocês entenderem mais ou menos aí o conceito, é da mesma forma que aqui na despesa básica, aqui na despesa principal, né? A gente, por exemplo, tem aqui saúde. Saúde não é uma coisa que é sempre esse valor. Pô, pode ser que num mês eu compre um remédio e ela pode ser variada, entendeu? Tanto é que aqui, ó, ela não fica travadona. Eu deixo ela meio flexível aqui. Então, pode acontecer de um mês ou outro você gastar mais ou menos. Então, não quer dizer que todas as despesas aqui vão ser fixas sempre. Beleza? Então, entendida essa questão das despesas, você vai determinar aqui o peso de cada uma, né? O valor de cada uma. E aí você determina esse valor aí e tal. Determina aqui também nas variáveis. E pronto. Por que eu faço isso? Que de cara, você já olha aqui, por exemplo, ó, eu programei aqui que eu ia gastar 12 mil reais, beleza? Então, isso aqui, não sei se eu já falei isso, mas são dados reais, né? Sempre trabalho com dados reais. Então, programei aí 12 continhos. Desses 12 mil, 5.500 são despesas que eu poderia deixar de pagar, vamos dizer assim. Não faz parte da minha vida, vamos dizer. Então, eu tenho um custo fixo aí, entre aspas, fixo, de 7 contos. 7 contos é o que eu preciso para viver. Através disso, eu já me baseio, eu já sei, tipo assim, pô, eu não posso deixar essas minhas despesas aqui crescerem até 9 mil, que a minha marca é 9 mil. Pô, quero ter uma média de 9 mil. Então, tô com uma margem aí de 2 contos aí, para mim poder brincar aí para cima ou para baixo, né? Então, o ideal é que essas despesas aqui não ultrapassem 9. Então, eu coloco dessa forma, que aqui eu abstraio todas as despesas que eu não preciso para viver, jogo dentro desse balaio aqui. O que é isso? O que é a despesa que eu não preciso para viver? Não quer dizer que essas não recorrentes eu tenho que arrancar lá fora, entendeu? É que, por exemplo, eu arrancar aquilo ali, eu vou perder qualidade de vida. Mas é que, por exemplo, numa eventual aposentadoria, o quanto que eu precisaria para viver? É isso aqui, meu amigo, 7 conto. 7 conto, acabou. Entendeu? Então, é mais ou menos esse raciocínio, beleza? Então, você determina lá suas despesas e tal. O que eu aconselho você a fazer também? Por exemplo, aqui você tem esse, tá vendo que você tem um 9 aqui? São as contas que eu já tenho programada para o começo do mês. Hoje é dia 1º, então eu já tenho que pagar um monte de conta aqui já. Então são as contas que eu tenho programada aí. Falando isso, daqui a pouco já não é dia 1º, já é dia 2 já. Ó. Já virou a hora aqui na Alemanha. Tem que fazer essas transferências aqui. Ó. Eu já tenho que fazer esse monte de transferência aqui, que é coisas que eu tenho que pagar. Algumas delas eu já fiz, outras ainda tenho que finalizar ainda e lançar aqui. Então você já lança essa projeção aqui, e onde você faz isso? Você vem aqui, ó, Settings, Pays, Schedule Transaction. Você vem nessa opção aqui, ó, Schedule Transaction, e aí você vai adicionar uma nova aqui, ó. Por exemplo, ó, Stadtwerk. Vamos colocar aí, por exemplo, Stadtwerk. Stadtwerk é a empresa responsável pela luz aqui em Duisburg. E aí você vai colocar lá 80 euros, que é o que eu pago de luz. Utilidades. E aí você determina aqui qual despesa que vai sair. Ah, vai sair daqui da Deutsche Bank, entendeu? E aí no final tu dá o dano aqui. O que é 80 euros aqui? Não quer dizer que eu pague 80 euros de luz, não, tá, gente? É que aqui na Alemanha a luz é meio maluquinha, né? Aqui na Alemanha você paga aí uma faixa de preço, por exemplo, eu vou lá no site da Stadtwerk, né? E eu determino lá o quanto que eu quero pagar por mês. Então eu tenho de 76 até 150 euros para pagar. E isso daí é baseado no inquilino que estava antes de mim que consumiu. E aí quando chega no final de um período, e aí pode ser 6 meses ou um ano, isso aí eu não entendi muito bem no site, estava em alemão, mas basicamente o que eu entendi mais ou menos por alto é que chega no final de um período, ele pega e vê o quanto que você realmente gastou, e aí aquele dinheiro que você pagou, se você pagou a mais, ele te devolve. Se você pagou a menos, você tem que complementar, ele te manda uma continha para você pagar. Então ele, baseado no último inquilino, ele está me cobrando 80 euros aí. Não quer dizer que é isso tudo que eu vou gastar. Espero eu que não gaste 80 euros, né? Porque senão eu vou ter um filho. E já me disseram que a luz aqui na Alemanha é cara, mas também nunca imaginei que seria tão cara assim, né? Vamos dizer. Mas basicamente é isso daí. Você tem que configurar aqui para você fazer a transferência. Esse é um outro problema aqui na Alemanha, né? O sistema bancário aqui é muito primitivo. Não tem nem comparação com o sistema bancário do Brasil. Cara, o Brasil é primeiro mundo em questão de finanças aí. O sistema de bancário do Brasil é muito top. Pô, aí no Brasil você recebe uma conta da sua operadora Eletropaulo da vida aí, sei lá, qual que opera aí na sua cidade.
Já vem a continha lá e tal, pra você pagar com código de barra, você só escaneia aquilo no celular, acabou, meu amigo. Aqui não, você tem que se preocupar, que dia tal, você tem que fazer a transferência para eles, você tem que entrar no banco, fazer a wire, tudo bem que você pode programar lá essa transferência, mas eu gosto de ir lá e comandar, porque eu sou meio cabreiro com o negócio de pagar a conta. Então aí todo mês eu já deixo um avisinho aqui. Aí o que eu aconselho você fazer? Criou isso daqui, você vem aqui depois, ó, e coloca aqui uma descrição, porque ele não deixa você criar uma descrição lá. Então, por exemplo, ó, Strum, que é tipo luz aqui, né? Aí eu já salvo aqui. Se for o gás, por exemplo, eu boto aqui gas, que é o gás encanado. E por aí vai indo. Então você configura aí todo mês o que você tem que pagar. O gás também é a mesma coisa do que aquilo lá. Tem outros despesas, net lá no Brasil, ó, 130 conto, que eu pago de internet lá pra minha sogra lá poder falar com a minha esposa. E por aí vai. Então basicamente é isso daqui que você tem de despesas. Você lança essas despesas programadas aí que vão acontecer todo mês, né? Que é uma coisa recorrente, né? Você vê quando você cria ela aqui, ó, você pode ter a opção de fazer semanal, cada 2 semanas. Enfim, tem várias opções ali para você poder configurar. Então uma vez que você configurou essas despesas, aí elas já entram aqui automático. Já passam a fazer parte aqui das suas despesas aqui automático. Pode ver, ó. Tá dando 565, R$81 ali provavelmente é o gás, tá um preço justo, e 309 aquela luz lá, desgramada lá, cara pra caramba. Então basicamente é uma dica que eu passo para vocês, se você estiver usando, fazer isso daí. Vamos lá agora como que funcionam os envelopes. Bom, primeiro aqui você precisa de... Isso aqui eu estou no mês de novembro, né? Então aqui foi o meu mês passado. Isso aqui geralmente você quando está começando do zero, você não tem nada no mês passado, então tranquilo. Mas eu vou te explicar esse procedimento que é o que eu faço. Chegou no final do mês, eu vejo aqui, ó, pô, sobrou, você vê aqui, ó, as utilidades aqui, ó, R$3,29. Por que tá dando R$3,29 aqui? É por causa do ajuste do câmbio, né? Às vezes tem uma variação cambial, como essa despesa é em euro, aí a cotação abaixou ou subiu, ele ajusta positivo ou negativo ali. Isso aqui geralmente eu gosto de zerar esse valor aqui, todo final de mês, zero todos aqui, que às vezes sempre dá um quebradinho. Se você tem todas as suas despesas em real, você não vai ter problema com isso, acabou. É porque eu estou em outra moeda. Aí não é culpa do Banktivity, isso aí não tem jeito, não tem como fugir disso. Aqui você tem na hold, né? Aí é o que sobrou, né? Então aqui não necessariamente quer dizer que sobrou isso daqui, entendeu? Por exemplo, eu programei lá que ia gastar 10 mil, gastei 11, né? Gastei mais do que eu devia. Mas também em compensação, eu programei que ia receber 20, recebi 23. Então já estou no lucro aí, vamos dizer, né? E aqui é o que sobrou no envelope. Não quer dizer que sobrou 10 mil reais de envelope, é que eu comprei ações com isso aqui. Então eu gosto sempre de zerar essa receita para no outro mês começar com a receita daquele mês específico. Eu não fico usando a receita de meses anteriores, entendeu? A não ser que você esteja numa situação bem complicada, aí você tem jeito, tem que deixar rolar a bola de neve ali. Mas eu, como tenho uma reserva ali boa de emergência, aí eu deixo tranquilo. Aqui como é que você faz para ajustar? Você chegou no final do mês, ó, viu que sobrou aqui, ó. Você vem aqui e vai no ajuste cash. E você seleciona lá, ó. Holding. Tá com 3.090, eu vou tirar aqui, ó. 3.090,68. Tá. Inverti aqui. Pronto aí. E dou OK. Ele vai zerar aqui. Ó, belezinha. Eu vou fazer isso tudo aqui. Vai levar um tempinho aí, vocês vão ter que me acompanhando enquanto isso. Nesse meio tempo eu vou explicando para vocês aqui. Esse holding aí é porque geralmente eu separo as minhas receitas com as empresas que eu tenho sociedade e com as empresas que eu não tenho sociedade, no qual sou majoritário. E aí depende do pagode de cada uma. Tem mês que uma vem maior, tem mês que a outra vem menor. Mas basicamente o que eu tento fazer é manter a média delas naqueles 17 lá. Isso aqui é um pouquinho chato, é uma limitação que eu vejo no Banktivity, tem que ficar zerando essa meleca aqui. Mas compensando por tudo que ele tem de bom, acho que esse aqui é o menor dos problemas.
Então aqui eu sempre zero, e aí isso daqui é uma coisa que você não vai fazer agora a primeira vez, mas você já fica sabendo que você tem que fazer isso quando fechar o mês para começar o outro mês zerado. Isso aí se você for querer usar o Zero Based Budget. Pesquisa sobre isso aí na internet que você vai descobrir como é que funciona. É bem fácil, não é difícil não. Mas o conceito é basicamente isso, deixar o troço zerado. Por que eu não zero os envelopes? Porque é o seguinte, digamos aqui que eu projetei para gastar, vou dar um exemplo aqui, ó, despesas com viagem. Eu estava programando para gastar R$2.000, que é o que eu tinha agendado aqui. Só que eu gastei 1.190, sobrou 809. Por que eu não zero esse valor? Aí, ó, tá vendo aqui que eu falei com vocês? Ó, ele atualizou o euro agora, ó, deu uma mexida na cotação aqui, tá vendo? Por que eu não mexo nesse valor? Porque, vamos supor, eu tenho que ir toda vez, todo ano no Brasil. Então é R$10.000 aí de viagem pro Brasil. Então, pô, é muito caro para mim pegar aquela grana e pagar de uma vez. Eu vou guardando um pouco do dinheiro, chega no final do ano ali, quando no próximo ano que eu for, eu já tenho aí boa parte desse dinheiro guardado, eu pago ali a passagem, não tenho estresse com nada. Então, basicamente é isso que eu estou fazendo. Todo mês eu deixo sobrar uma grana aqui nesse envelope, que vai passando pro mês que vem, pro mês que vem, pro mês que vem, e por aí vai indo. Então, por isso que esse envelope não vai ser zerado. Esse envelope aqui também não. Por quê? R$350 eu gastei 325, as minhas despesas pessoais. Então eu tenho R$24 que eu não gastei, que eu posso gastar o mês que vem. Então eu deixo ali de crédito para mim usar no outro mês. Aqui é a mesma coisa, despesa com móveis. Então basicamente eu zero aqui a minha receita, beleza? Só para vocês entenderem. Então vamos lá, passamos aqui agora para o mês de dezembro. Vamos diminuir aqui. Isso aqui é o que está atualmente no mês de dezembro. Como é que a gente vai funcionar agora com a questão dos envelopes? Já arrumamos lá o mês anterior. Geralmente você vai partir daqui desse princípio. Você tem aí R$3.000 programado de despesa com alimentação, o que você tem que fazer? Você vem aqui no envelope, ó, e joga lá R$3.000. É como se você estivesse pegando R$3.000 do seu bolso e colocando fisicamente dentro daquele envelope. E aqui ele pergunta, da onde você vai tirar aqueles 3.000? Por enquanto, você vai tirar dessa opção aqui, ó, Companies. No caso, eu estou tirando dela, né? E aí, por que eu estou tirando dela? Porque depois a receita vai entrar ali nela, entendeu? Então ele entrou com 3.000 aqui e jogou 3.000 negativo aqui. Como eu falei com vocês, aqui vai ser uma série, né? Semana que vem, quando a gente for fazer, já vai ter entrada a receita, porque a minha empresa ainda não distribuiu o lucro, não pagou o dividendo, né? Vamos dizer assim. Então quando ela pagar o meu dividendo, aí vai entrar aqui, e aí a gente vai ter aqui, vamos reduzir aqui para mais fácil de entender. E aí a gente vai ter aqui uma entrada de receita que vai suprir esses 3.000 negativos. Por enquanto, como eu estou projetando, vai ficando negativo. Esse cara aqui, ele já está negativo por quê? Porque eu já gastei R$228 aqui. Eu já paguei no cartão de crédito, eu já lancei o meu cartão de crédito. Vocês podem ver aqui, ó, o Prime e o Itaú Card já estão negativos. Porque eu já lancei todas as minhas despesas de cartão, mas eu ainda não paguei o cartão. Então, quando eu pagar o cartão, eles vão ficar positivos. Então, aqui é por isso que ele entrou negativo. O que você tem que fazer nesse caso? Eu tenho que mandar quanto para cá? Você tem que mandar o que você projetou. 616,33. 616,33. Ele vai ficar com 388 no envelope. Por quê? Porque 228 ele já tirou. Já está negativo. E aí tem que ficar atento de tirar sempre aqui dessa opção de compras. Tem que ficar ligado ali com esse negócio, hein, pessoal. Se você tirar de outro lugar, vai zoar o seu orçamento todo. Isso aí é problemático. Aqui na parte de aluguel, eu vou tirar lá 774,54. Vou tirar da onde? Vou tirar daqui. Sempre do Companies. Aqui o Kids, vou jogar lá R$300. Tiro lá do Company. Que o Kids ali, basicamente, as despesas com a Laurinha. As despesas com a patroa. Opa, 3.000 não, aí não. Aí não, pô, aí não. Ela merece, mas também não tem como, né? 300 conto ali. O meu saláriozinho um pouquinho maior, 350. Também eu não subo meu salário há não sei quantos anos. 350 ali é o que eu tiro para mim gastar comigo, né? Que eu aconselho você fazer isso também, entendeu? Você tem lá, geralmente às vezes você compartilha
os gastos, você e sua esposa junto, separa uma parte daquele valor e tipo, sei lá, R$200 pra você gastar o que você quiser. É tipo assim, você não precisa dar satisfação do que foi aquele gasto, é simplesmente você gastar, queimar o dinheiro você queima. Então acho que vale a pena você fazer alguma coisa desse tipo. 608,02. Tirando aqui também da company. Eu vou deixar o não recorrente para o final. Transporte 400 conto. E aí lá, esse mês vai ser só gastação, dezembro, hein? E utilidades aqui já tem 57 aí praticamente, que eu já paguei alguma recarga de celular, se eu não me engano, em dinheiro. E aí eu tiro aqui 565 e aqui vai ficando negativo. Quando o dinheiro do meu salário entrar, vai entrar 17 conto aqui e ele vai dar o resultado final aqui, beleza? Então aqui praticamente já fiz o meu orçamento todo completo, tá todo o meu envelope ali preenchido, falta só a parte dos não recorrentes. Vamos lá nos não recorrentes. Primeiro aqui, vou deixar depois esse não recorrente aqui para depois. Programei 3.300 ali na categoria PAI, eu vou explicar o que é isso. Vamos entrar nisso aqui, despesa do Brasil. Então eu vou colocar aqui, 659,78, que é o que eu pretendo gastar lá com os meus gastos no Brasil. Aqui eu não vou gastar nada com educação esse mês. Aqui sobrou 16 centavos. Sobrou 19. Aqui, aqui nós temos um problema. Outras, tá vendo? Já vou explicar isso aqui. Vamos pular esse cara aqui por enquanto. Aqui R$100 de taxa. Já paguei 25, já gastei 25 ali. Vou botar aqui os R$100 nesse envelope. Beleza? E aqui nas viagens, olha que legal. Esse aqui é o maneiro dos envelopes, Eu já tenho R$809 do mês passado. Lembra que eu não usei esse dinheiro. Ele já transferiu para o envelope desse mês. O que eu faço aqui? Eu boto mais 1.500. Então já tem ali comprometido ali esses 1.500. Tiro ali da despesa de receita de lucro da empresa. Então eu tenho ali 2.309 nesse envelope. Beleza? 646 é o que eu já paguei e 2.300 é o que vai ficar aí de reserva para o mês que vem. Vai ajudar aí, sei lá, não sei se vai dar tempo, provavelmente esse dinheiro não vai dar tempo de eu conseguir amortecer aí o gasto que eu vou ter com a minha viagem, porque devo pagar a passagem agora, recente, em fevereiro, mas vamos ver se ajuda pelo menos. Bom, vamos lá. Voltando aqui em cima agora, não recorrentes. Eu programei 3.300, que é aquela despesa que eu aconselho você a sempre deixar uma reserva durante um mês, né? Que eu não confunda essa reserva com a reserva de emergência, que você sempre ouviu falar por aí, né? Isso aí eu tenho aqui, por exemplo, R$64.000 na poupança é minha reserva de emergência. Tipo, sei lá, deu algum problema aí, não consegui receber salário, ou de repente deu alguma crise, minha renda caiu, eu vou usar essa reserva aqui para cobrir meus gastos. Essa reserva de 3.300 é o Y&A, que a gente chama nos Estados Unidos, que é aquele probleminha que deu eventual naquele mês. Então você faz uma programação de despesa e chega no final da história, não foi aquilo que você programou, foi muito mais do que aquilo. Que é impossível o maluco chegar aqui e programar 12 mil e gastar 12 mil cravado. Não tem como, é impossível, sempre vai dar merda. Sempre vai dar merda no seu orçamento. Você parte desse princípio. Não se estresse se você programou 300 e gastou 400, porque isso aí é normal. Então você tem que partir do princípio que sempre vai dar merda. Então você tem que ter uma reserva ali sempre de emergência, que é esses 3.300 aqui, que é o que eu chamo de Y&A. Poderia até trocar essa categoria aqui para Y&A, mas enfim, só para vocês entenderem. Aí o que eu faço? Eu jogo nesse envelope aqui 3.300. Esses 3.300 aí vai ser usado, por exemplo, sei lá, passei mal, precisei de comprar um remédio, tiro dos 3.300. Quero comprar um iPad novo, tiro dos 3.300. Quero comprar, enfim, arrebentou, furou o pneu do carro, preciso trocar, tiro dos 3.300. Então basicamente ele é aquela emergência que aconteceu naquele mês, entendeu? Você tem que sempre deixar uma reserva de capital para isso. Isso daí de pessoa a pessoa vai variar. Tem cara que não tem muita variação. Tem cara que às vezes com 10% consegue sobreviver.
Eu sou um cara que tem muita variação de orçamento, então eu programo, sei lá, gastar 5 mil e eu gasto 8, por exemplo. Então eu sei que eu já tenho isso, eu já deixo uma reserva grande para isso, para não ficar surpreso no final das contas. Por que que isso é importante? Porque quando você determina isso daí, imagina você tem uma renda aí, sei lá, de 3 mil reais por mês, você recebe um salário de 3 mil. Você tem lá uma despesa de 2.950. Todo mês você paga 2.950 e sobra 50 no seu bolso. Aí você pega e fala assim, todo mês está sobrando 50, vou assinar o Netflix lá. Você vai lá e assina o Netflix e paga 50 conto. Aí no outro mês o pneu do seu carro estoura. E aí você tem que gastar 300 reais. Como que você vai pagar isso? Se você não tem naquele mês uma reserva de emergência. Você vai tirar lá da sua reserva, seu colchão de emergência lá. Uma hora aquilo lá vai acabar, entendeu? Então você não pode ficar tirando dele. Você tem que ter uma reserva do mês. E aí, se estourar de repente por algum motivo, você pode recorrer ao colchão de emergência, mas todo mês você tem que ter uma mini reserva ali para cobrir os gastos daquele mês. Acabou aquela reserva, você não usou tudo, aí você pode decidir se você vai deixar aquela reserva para o mês que vem, ou se você vai pegar aquela reserva que sobrou e jogar para o colchão de emergência. Aí você define o que você vai querer, entendeu? Se você for querer passar aquela reserva para o mês que vem, é só deixar quieto que o programa anda sozinho. Se você for querer tirar aquilo e mandar pro colchão, lembra que tem que fazer igual eu fiz lá embaixo lá. Zerar aquele valor lá manualmente aqui em cima no ajuste de cash aqui. Beleza? Então só explicando para vocês entenderem o propósito do R&A e como fazer o controle dele mensal, vamos dizer assim. No meu caso aqui eu vou tirar aqui do recebimento lá da empresa. Então vamos ver quão ruim ficou, ó, 12.474, tá bom, não tá ruim não. Tá mais ou menos na faixa que eu esperava aí. Beleza? Coloca aí mais os 5 mil que eu vou mandar para as ações, vai bater os 17 ali. Beleza, show de bola, é o que eu estava programando aí. O resto que entrar daqui para lá, os dividendos já são reinvestidos, as outras receitas que eu tenho aqui de outros negócios podem somar ali na minha reserva ali no meu colchão ali, aumentando ele cada vez mais. Certo? Então aqui você já vê basicamente aí que eu tenho 60 e poucos mil, sei lá, eu tenho aí 4, 5 meses de salário guardado, entendeu? Fora as ações, né? Mas as ações é uma coisa que é meio intocável pra mim, né? Sei lá, tem 427 mil, eu não posso tocar naquilo, entendeu? É minha aposentadoria. Então por isso você tem que ter essas camadas de proteção pra você não chegar a tocar naquela grana lá, pô. Se você não tem proteção nenhuma, primeira merda que deu, você vai lá vender as ações e usar as ações. Então você vai montando esse colchão aí de emergência aqui ao longo dos meses. Não precisa de parar de investir em ações isso para montar o colchão, mas você vai devagarzinho montando ele, que vai ser uma proteção das ações. E dentro do colchão, você vai ter uma outra proteção mensal, que é o I&A, que vai te proteger dentro daquele mês para você não usar o colchão. Então... Você tem contingência, né? Que a gente chama informático, sempre fala aqui no blog, contingência. Então você vai ter aí 2 contingências, caso uma dê errado, você tem a outra aí. Beleza? Então você definiu ali aqueles 3.300, agora vamos ver o que a gente tem que fazer com essa opção de outras. Esse outras aqui é uma despesa que eu não estava programando, pode ver que não tem ela ali. E ela já aconteceu, R$184 gasto. Nem sei o que é esse 184 aí, nem me lembro, alguma coisa do cartão lá. E aí ficou com envelope negativo. Você não pode deixar envelope negativo. Você tem que pegar o dinheiro e transferir para ele. E aí é a mágica dos envelopes. Olha só. Você vê aqui que no mês passado sobrou R$19 dos gastos com móveis. O que foi isso? Basicamente é o seguinte, para vocês entenderem. Esse vídeo tá longo agora já fudeu tudo. O mês passado eu estava programando de comprar, eu estou mobiliando a minha casa aqui, mudei para cá, não tinha móvel nenhum, estou comprando os móveis aos poucos. Estava programando de comprar uma televisão. E aí chegou lá e eu poderia comprar no começo do mês, que eu já tinha um dinheiro, né? Como aqui agora, por exemplo. Mas eu peguei e falei assim, não, vou deixar para o final, porque de acordo com o que eu gastar no mês, eu compro a televisão mais barata ou mais cara. Eu estava com a ideia de comprar uma Sony. E eu não estava com aquela grana toda. Falei, vamos esperar que se der algum imprevisto, eu vou numa outra mais simplesinha. Como chegou no final do mês, eu vi que estava de boa, já tinha pagado tudo, e tinha uma reserva lá ainda. Falei, acho que dá para comprar a Sony. Eu fui, comprei a Sony, ainda sobrou aí
R$19 aí mais ou menos do que eu tinha programado. Aquele dinheiro eu deixei para ir para outro mês, vou transferir aquilo para alguma outra despesa ali que precisar. Se bem que nesse mês agora também eu tenho que comprar um sofá, eu já nem sei o que eu faço, se eu transfiro aquilo ou se eu mantenho lá, mas enfim. Basicamente aqui eu tenho essa despesa de 184, o que eu faço aqui? Eu venho aqui e vou pegar R$19,04 e vou jogar para dentro dela, só que dessa vez eu não vou tirar lá do company, eu vou tirar lá dos meus móveis, tá vendo? Porque eu tô com dinheiro sobrando no envelope e eu gastei em outro envelope, então eu pego aquele dinheiro sobrando e transfiro para aquele que eu gastei. Olha que mágica maravilhosa. Zerou o meu móveis ali que estava em excesso e preencheu ali o meu coisinho. Então aqui você vê que eu já não tenho mais de onde tirar dinheiro aqui, né? Os envelopes já estão todos preenchidos. O que eu faço a partir daqui? Eu venho aqui e recorro ao meu Ryan Day, minha reserva ali. Então, 164. E aí eu vou tirar agora ali do meu Ryan Day. Não recorrente, ele já até abre lá automático. Ó. Já vou lá e arranco daquele envelope e coloco aqui e mantenho o envelope sempre zerado. Não pode ter envelope negativo, o envelope tem que estar zerado. E aí aqui um presente também, que eu nem sabia que eu tinha comprado esse presente. Nem sei para quem que é também, mas comprei lá R$50 de presente. Tem que pagar esse mês. Deve ter sido alguma coisa que eu comprei para alguém no Brasil. É isso mesmo, acho que foi isso mesmo. E aí eu vou tirar da onde? Vou tirar do não recorrente. Eu venho aqui e tiro R$50. Então meu não recorrente eu sei que eu tenho ali, ó, 3.085 para gastar, que é o que eu tenho aí de supérfluo para gastar fora as programações normais que eu tenho aqui. Então imagina aí que, sei lá, igual aqui, móveis eletrônicos. Eu estou pretendendo comprar um sofá aqui para minha sala. Eu estou olhando 2 sofás, um de €1.000 e um de 750 mais ou menos. Só que dessa vez eu não posso esperar até o final do mês, porque vai chegar uma visita aqui, a menina não vai ter onde sentar, eu vou ter que ter um sofá ali na sala. Então eu vou ter que arriscar. E aí eu vou, €1.000 não dá, né? Porque vai comer o meu Ryan Day tudinho, vamos dizer assim. O que eu poderia fazer? Digamos que eu queira comprar o de €1.000. Eu posso pegar aqui, usar todo o meu Ryan Day e, sei lá, digamos que eu não, chegou no dia 15 aí mais ou menos, eu usei, sei lá, R$500 de comida. Pô, é muito dinheiro que tem para mim comer e eu acho que vai sobrar dinheiro nessa categoria. Eu posso transferir desse envelope para dentro desse envelope aqui. Entendeu? Então eu posso juntar 2 envelopes dentro de um só. Ou eu posso pegar e falar assim, isso aqui é minha despesa pessoal, ó, R$374 que eu tenho para gastar comigo. A minha esposa também tem lá R$300 para gastar com ela. Então eu posso pegar os 374 mais os 300 dela, a gente combina, ó, não vamos gastar com nada. Vamos juntar nós dois, juntar com mais o Ryan Day e a gente compra o sofá que a gente quer. Beleza, perfeito, não tem problema. O negócio é você trabalhar ali dentro do seu orçamento. E aí teve um leitor aí que me mandou no WhatsApp, pô, assiste Fullmetal. E eu não estava assistindo Fullmetal e voltei a assistir Fullmetal por causa do cara. Mas lá no Fullmetal tem a lei da troca equivalência, que tudo tem seu preço, e tudo tem uma troca equivalente. Tudo no universo existe uma troca equivalente. Então você vai ter que fazer uma troca equivalente para poder pagar o seu desejo, né? E aí você consegue trabalhar ali dentro dos orçamentos. Então a ideia é mais ou menos essa para vocês. Esse aqui é o primeiro vídeo da série. Os outros vídeos eu prometo que não vai ser longo, mas esse aqui não tem como, é muita coisa para falar. E eu falo demais mesmo. A gente teve que explanar isso daí bastante, então aproveita aí, se você tem alguma dúvida e tal, manda aí nos comentários, manda no vídeo, enfim. Aproveita que eu tô gravando mês que vem. Semana que vem eu vou gravar outro vídeo dessa série, eu já respondo com as dúvidas se alguém tiver. Se ninguém tiver, a gente segue o barco como tá mesmo. E aí vocês vão ver que vai estar completamente diferente essa coluna do atual aqui. Vai ter modificado completamente, porque eu já vou lançar os dados ali e vai afetar bastante os envelopes. Então guarda esses envelopes aí, vocês vão ver que aqui tá negativo, vai ficar positivo. E esses aqui, alguns vão estar bem zerados já, né? Enfim, vai estar ali mais ou menos mais alinhado ali, mais encaminhado. Então basicamente é isso daí que eu queria mostrar para vocês. Espero que ajude muita gente aí que tá aí batalhando para organizar suas contas, né, suas finanças. Aqueles que já tem mais ou menos tudo alinhadinho. Às vezes o cara usa uma planilha do Excel, né? Nada contra planilheiros, né? Eu não tenho nada contra planilheiros, mas pelo amor de Deus, né, gente? Século 21, cheio de software aí top no mercado, o cara vai e me faz uma planilha do Excel
para fazer o controle financeiro dele. Não tem nada contra isso, beleza? Eu só acho que é pouco produtivo. Porque no mínimo você tem que ficar fazendo umas coisas no Excel, por máximo que o cara seja, não é igual um banco de dados. Banco de dados você tem um histórico, você consegue capturar isso. Às vezes o cara tem que ficar fazendo Excel, o cara cria uma outra aba, depois uma outra aba. 10 anos você tá com 1000 abas ali. Não existe isso, né, cara? Pelo amor de Deus. Então, assim, eu acho que não é uma coisa assim. Se você tem uma coisa muito simples, beleza, mas se você tem um orçamento um pouco mais complexo, igual o meu, que tem uma série de variações, trabalho com várias moedas e tal, não dá pro cara usar Excel, né, cara? É investimento que você tem que fazer no seu gerenciamento financeiro, cara. Isso aí não é despesa, é investimento. Quanto mais organizado você for, melhor vai ser, entendeu? Agora aqui, essa coluna do Budgets aqui, não necessariamente você precisa preencher ela, esqueci de comentar isso. Isso aqui é opcional, tá? Se quiser trabalhar só com os envelopes, você pode trabalhar. Eu gosto de preencher por causa disso aqui, ó. Já me mostra aqui no meu gráficozinho, ó, quanto que eu deveria estar gastando aqui e o quanto que eu já gastei. Então eu já estourei isso aqui, entendeu? Então tem alguns aqui que ele mostra algumas despesas, tá vendo? Ó, tem 3 contas para pagar aqui e uma aqui. Então é legalzinho isso aqui que ele vai mostrando para você o quanto você tem para pagar. Beleza, galera? Então espero que vocês tenham gostado aí de mais esse vídeo. A gente vai ficando por aqui. E um abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!